você for dar um recado. Olá, pessoal. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta especialista em ozonioterapia, uma das terapias integrativas que nós vemos na atualidade. Nós vamos conversar com ela sobre essa novidade, né, que já surgiu há algum tempo em vários países, mas no Brasil ela é mais recente. Vamos tirar dúvidas, não é isso, Frane? É isso aí. Hoje a gente tem um programa muito bacana, né? Porque é um tema relativamente novo, embora o Brasil já tenha bastante difusão sobre o tema, mas ainda algumas pessoas têm dúvida. Vai ser muito bacana. Olá, Cárita. Olá. Tudo bem, doutora Cárita? Boa Tudo tarde, bem? Boa bom? tarde. Vamos começar então, né, falando sobre ozonioterapia. Eu queria que você primeiro assim definisse para a gente, né, pode se apresentar e definisse para a gente o que é a ozonioterapia. Meu nome é a doutora Cárita Abreu, né? Sou ozonoterapeuta, especialista em ozônio, com formação internacional, e eu trabalho com técnicas integrativas. A ozônio faz parte das técnicas integrativas. O ozônio veio de forma para cuidar do paciente em um todo. E a gente consegue, através de uma técnica tão natural, trabalhar com vários casos, né? Com a dor, como pacientes com hérnia de disco, artrose. Na imunidade, a gente pega desde criança, do autista, a criança que tem problema de imunidade, ao adulto com problema de imunidade, a pacientes com feridas, né? Com pés diabéticos, com feridas diabéticas, com úlceras. A gente consegue tratar com ozonioterapia também. Então, a ozonioterapia ela abrange várias coisas. A gente consegue trabalhar com várias patologias. Tem também a ozonioterapia na parte também da estética, que não é meu caso. Mesmo eu sendo especialista também na parte de estética, eu não gosto muito dessa área. Eu gosto mesmo da parte de patologia, da parte clínica. Né? Mas temos aí a ozonioterapia para tratamento capilar, para gordura localizada, para emagrecimento. Então, para várias coisas, hoje em dia, já é usada a ozonioterapia no Brasil. Agora, só um pouquinho. A gente tinha que se situar, né, Liliane? É bom a gente se situar. Por exemplo, no Brasil, não é tão difundido quanto alguns países já têm em intensidade o ozônio. Queria que você falasse um pouquinho sobre os países que já têm, como que está a situação no Brasil hoje. A situação no Brasil hoje já está aprovada pelo Senado, né? Todas as pessoas que têm faculdade na área da saúde podem já atuar com a ozonioterapia. Só está aquela briga mesmo na parte da medicina, dos médicos. Fora isso, todo mundo que já tem um certificado eu acho que é de 40 horas, que tem já a faculdade na parte da saúde, já pode fazer. No Brasil, a gente ainda está meio engateando. No centro do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Minas, já está bem avançado. Os países hoje que trabalham com ozonioterapia, os países mais fortes são Alemanha, Portugal, China, Japão, Estados Unidos, Portugal. Então, já está bem avançado. Peru também, parece, Peru né? também. Inclusive, você esteve lá, né? Eu estive lá, fiz um curso com um dos representantes mundiais de ozonioterapia, um médico especialista em fisiologia humana, né? Porque lá eles tratam mais na parte de ozonioterapia, mais na parte da fisiologia. Ele é um dos chefes das cadeiras internacionais hoje de ozônio mundial. Ele é uma das pessoas que mais tem artigos científicos, revistas publicadas, é ele, o Dr. Kalunga. Então, eu fui lá fora me especializar com ele. Eu acho assim que eu queria trazer, como eu trouxe, né, para Campos, a minha clínica é pioneira, eu acho que tinha que ter mais alguma coisa, eu precisava ir mais a fundo. E nada melhor do que você pegar uma pessoa já, né, com vários artigos publicados, né, já com uma bagagem bem grande na parte mesmo humana, né? Portanto, que ele tem doutorado em fisiologia humana. E, Cárita, o público que te procura hoje na clínica é mais em busca de quê? Porque há uma série de, né? Tem as dores, tem as questões de vitamina. Quem mais te procura? Qual o perfil? O perfil hoje são pacientes com dores crônicas, que já passaram por vários tipos de tratamento e não tiveram êxito. Pacientes com artrose, hérnia de disco, problemas de tendão, às vezes tem um problema de tendão antigo, mesmo depois de uma operação ainda continua com dor, tendão de Aquiles, esporão de calcânio, dores em geral crônicas. E geralmente os pacientes são pacientes que já tentaram de tudo, já fizeram várias outras coisas e acaba vindo fazer a ozonioterapia. Outra parte importante são a parte dos atletas. Por quê? O que aconteceu? No Brasil, teve aquele boom da ozonioterapia quando o Cristiano Ronaldo, na Alemanha, na Copa,
começou fazendo ozonioterapia e começou a divulgar. Então, os atletas, tipo assim, o que é isso? O que é isso, né? Atleta já quer saber. Para atleta, tem a ver com performance ou é mesmo por conta das dores, né? Com os dois. Na época de Cristiano Ronaldo, foi muito difundido pela lesão dele. Ele tratou a lesão dele como ele trata até hoje. Ele tem um ozonoterapeuta dele, que anda com ele, né? Foi tratado para a lesão dele, mas também é tratado para performance. Por quê? A ozonioterapia nada mais é do que um oxigênio. É uma terapia, oxigênio e potência. Então, você fazendo ozonioterapia, você está mais oxigenado. Então, se você está mais oxigenado, automaticamente você está mais disposto, você corre mais. Então, por isso é muito procurado pelos atletas. Então, eu tenho 2 públicos. Os pacientes com dores crônicas e atletas de alta performance e atletas também que foram lesionados e querem uma resposta mais rápida. Agora, uma curiosidade. Esses dias a gente viu um post que você publicou de uma criança fazendo, eu acho que era sinusite. Para sinusite, Pra auriculoterapia. Então não tem idade, qualquer um pode... Qualquer um pode fazer. Tem contraindicação Isso a que eu ia te ozonioterapia? perguntar. Tem contraindicação. A deficiência da G6PD, que é uma enzima. Mas é bem difícil ter. Geralmente são homens, negros, pessoas que têm alergia a grãos. Mas a gente é bom ficar atento, pessoas com uma anemia muito severa, mas criança para fazer auriculoterapia, quando é para fazer uma técnica assim, não tem problema. Quando é uma coisa mais invasiva, uma coisa mais sistêmica, aí a gente tem que ter mais Mas cuidado. em que patologia que é usada essa... Para sinusite. Sinusite a gente usa muito, tem assim, resultados excelentes para sinusite. E outra coisa, alguns tipos também de labirintite. Quando é alguma coisa relacionada à inflamação, para o ozônio ser anti-inflamatório, o que acontece? A gente consegue resolver, né? Com a labirintite. Agora, tem muita gente, por exemplo, às vezes tem zumbido, mas o zumbido vem da onde? Por isso que as técnicas integrativas, ela vem para diferenciar. Porque a técnica integrativa, ela vê o paciente em um todo. A gente vai em busca do que está causando aquilo ali para a gente ir na causa para resolver o problema. Diferente da tradicional, que resolve por partes. A gente vai aonde acontece o problema. Nossa. Pode ser emocional, pode ser, né, de uma patologia, pode Depressão ser... também? Todos os Acontece? tipos. Porque na técnica integrativa a gente tem a... Depressão? Não com ozônio. Dentro da técnica integrativa, a gente tem várias coisas. A terapia neural, que a minha clínica faz, que é especialista em terapia neural, só tem aqui em Campos a minha. Tem várias técnicas hoje que trabalham o paciente em um todo, né? Lá a gente vai avaliar a falta de vitamina, a gente faz avaliação também no microscópio das hemácias, que o pessoal chama de técnica do sangue vivo, uns chama de campo escuro, que a gente vê as hemácias ao vivo ali na hora para saber como está esse paciente, para ver o terreno biológico dele. Então, essa medicina integrativa, as terapias integrativas, ela veio numa integração de ver o paciente em um todo. Pois é, isso que eu ia falar. É uma integração. Quer dizer, o ozônio não trabalha isolado da medicina convencional. Não, ele vem para complementar, entendeu? Ele vem para complementar. Tem coisas que ele vai resolver sozinho, tem coisas que ele vem para complementar. Tem um exemplo, o paciente está tratando uma sinusite. Pode ser que ele precise tomar um antibiótico também, entendeu? Então, ela vem para complementar. Às vezes, ela vai resolver sozinha, porque vai pegar em um começo, Sei. entendeu? E às vezes você recebe, as pessoas recebem indicação médica para irem? Você também tem pacientes? Eu tenho tanta indicação médica de campus, mas muito mais de fora. Essa semana mesmo eu peguei 3 pacientes que vieram de pacientes de fora, de São Paulo, de Vitória. Tem muito médico hoje em Vitória e no Rio e São Paulo, ortomolecular, que já indica o ozônio. Aqui em Campos ainda vem meio engatinhando, mas fora, todo mundo já vem com indicação, por todos os tipos de doenças, desde das doenças mais crônicas e, vou te dar um exemplo, do câncer. O ozônio cura câncer? Não, ele não cura o câncer, mas ele ajuda o paciente, dependendo do câncer, a passar por aquela fase ali de uma forma melhor. Certo. Então, nada é como vendido, né? Porque tem gente que fala assim, o ozônio serve para tudo. É um milagre, não é Não milagre, é. né? Ele É vem bom para deixar ajudar, claro, ele né? vem para complementar, entendeu? Então, por isso que ele é uma técnica complementar. Por isso que faz parte dessas terapias integrativas. Integrativas. As terapias integrativas são exatamente
Isso, né? Queria até que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas terapias integrativas. Ó, Quais são, né, Liliane? É importante algumas que a gente né? possa, né? algumas conhecidas, né? Tem a auriculoterapia, tem a acupuntura, tem a ozonioterapia, tem a terapia neural, tem massoterapia. Essas todas terapias Trazem fazem bem-estar, né? Mais conforto. Ela trata como se ela tratasse dentro da parte, né? Ela, como que eu vou dizer? Ela vai complementar tudo, corpo, físico, mente. Ela vai botar o paciente no eixo. Ela vai ver, ela vai pegar a parte do terreno biológico, vai vir consertando para alinhar aquele paciente de novo, entendeu? Entendi. Eu já li alguma coisa também que fala sobre vitaminas, né? Às vezes a pessoa faz um exame, aí aparece lá, estou precisando de vitamina Pois é, isso aí B12, né, Liliane pegou um assunto polêmico, né, Liliane? A soroterapia hoje, existe aí uma polêmica da soroterapia, né? O que acontece? A soroterapia, ela veio para ajudar o paciente que está com falta naqueles tipos de minerais, de vitamina, que tem uma dificuldade de absorção, como uma disbiose, um problema intestinal, um problema no fígado, que não tem tanta aquela absorção adequada. Um paciente pós-bariátrico, né? Então, ele veio para isso. Mas só que o que acontece? Não é uma receita de bolo, como está sendo feito. Estão vendendo soroterapia da beleza, soroterapia da imunidade. Não é assim, porque cada paciente é único. Às vezes, você está com a B12 baixa, eu estou com a B12 alta. Então, você tem que saber o que você bota. Então, a forma que está sendo vendida, entendeu? Entendi. Isso prejudica. Causa polêmica, causa né? polêmica. Isso é a importância de procurar um profissional especializado. Lá né? a gente faz a biorressonância, né? Que a gente consegue na biorressonância ver a falta de minerais, ver a falta de vitamina, ver algumas coisas dentro da biorressonância e indicar aquele paciente. Mas é o que eu estou te falando. Cada paciente é único. Não existe receita de bolo. Enquanto o pessoal quiser vender a receita de bolo, vai dar esse tipo de polêmica. Porque cada um é cada um. Você tem um tipo de ferritina, eu tenho outra. Sim. Você tem uma deficiência, eu tenho outra. Às vezes eu não tenho nada no intestino, consigo fazer uma via oral. Você com qualquer... Hoje em dia é difícil você pegar um paciente que tem um intestino bom. Você conta de 10, 1. Entendeu? Então, tudo fica mais difícil. Você já perde via oral, já tem o problema do intestino, sobrecarrega, né, do estômago. Tem gente que tem hérnia de hiato, vários tipos que vão ficar bem para eles. Essa questão do intestino também parece que é um parte, grande sintoma, né? Um grande sintoma. Porque hoje, o que acontece? Eu já li esses dias, eu li uma coisa a respeito. Dentro da terapia integrativa, a gente alinha muito intestino-cérebro. Por exemplo, eu sou especialista em intestino também. Por que eu quis me especializar em intestino? Porque eu precisava entender isso tudo. Mas, assim, associado. Porque, às vezes, tem um paciente que, pelo próprio relato dele, às vezes, por exemplo, de uma prisão de ventre de anos, você consegue associar. Para você ver que tem uma coisa tão interessante, hoje já está comprovado que você, no intestino, você libera os hormônios, meu Deus, fugiu. A serotonina, né? Então, se você tiver um intestino ruim, como que você vai estar com esse bem-estar? A serotonina é produzida no intestino, entendeu? Então, tudo isso você tem que saber avaliar o paciente. E muitas vezes nosso corpo dá sinais, eu acho que muitas vezes começa pelo intestino. Pelo intestino. Então, essa dificuldade de absorção, essa dificuldade de ir no banheiro. Tem um estudo científico feito há uns 2 anos atrás nos Estados Unidos, que pacientes com demência e Alzheimer, a maioria tem histórico de prisão de ventre. Meu Deus do céu. Tá vendo? Uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra, e tem né? Tudo a ver ao mesmo tempo. Tem tudo a ver, né? A gente fala que tudo começa ali, porque nós somos o que nós comemos e os que nós bebemos, né? Então, tudo que você come que inflama o intestino, você inflama seu corpo, né? O excesso de farinha branca, o excesso de açúcar, tudo isso você está fazendo o quê? Você está inflamando seu intestino. Você está inflamando seu intestino, você vai começar a desregulando todo o seu terreno biológico. Então, às vezes, até o paciente fala assim, vou dar um exemplo, eu estou com a glicose alta, já vai entrar no remédio. Não, com a gente não. Se você já começou tendo um problema na glicose, nós vamos tentar primeiro o quê? Reeducação alimentar, atividade física, né? Entrar com o nutricionista para diminuir essa farinha branca, diminuir esse consumo de açúcar, ensinar esse paciente o que dá os picos de glicose, né? Como um suco de laranja de manhã, para quem tem uma resistência insulínica.
é péssimo, porque você já vai dar um pico alto, né? Ai, meu Deus, é tão bonzinho um suquinho de manhã, né, O Liliane? pãozinho de cada dia, para quem tem uma Tudo que é bom resistência à faz mal, né? insulina, Açúcar, Faz farinha. mal. farinha é. branca. Então, tem como você resolver sem o remédio, né? Por isso que as técnicas integrativas, o ozonioterapia, no Brasil é tão difícil, porque a indústria farmacêutica no Brasil é muito forte. Então, não deixa isso andar, né? Porque tem várias coisas que você pode resolver de vários outros problemas, de várias outras coisas. Você consegue, por exemplo, às vezes uma pressão alta de um paciente. Só em você reeducar ele, ensinar ele a usar um exemplo, o sal rosa, né? O sal grosso, né? Tirar a farinha branca, tomar um Atividade magnésio, física. atividade física, um bom sono. Hoje em dia está comprovado que você tem que ter um bom sono, um sono de qualidade. Hoje você vê, eu vejo os jovens tudo tomando remédio para dormir e para ficar bem durante o dia. São mudanças de hábito que... Mudança, então, às vezes, uma mudança de hábito, de uma qualidade de vida melhor, de comer melhor, dormir melhor, fazer uma higiene do sono, isso tudo faz parte para você ter uma vida realmente de qualidade. É isso que nós buscamos de uma forma mais natural. Entendeu? Que é diferente da medicina tradicional, da terapia tradicional, que tudo vai pelo remédio, né? E, Carita, vamos entrar no... A gente está vivendo uma epidemia de dengue, né? E a gente sabe que dengue e chikungunya causa dores no corpo. A chikungunya, por exemplo, nas articulações. E as pessoas dizem que depois, ainda continuam, mesmo depois de não ter mais a doença. Ozonioterapia também ajuda nessa parte? Ajuda, porque o ozonioterapia nada mais é do que o ozônio, ele é bactericida e virocida, né? Então, ele ajuda a combater vírus e bactérias. Ele é muito usado, então, no pós-Covid, paciente de chikungunya, que fica com dor nas articulações, a gente trata muito lá. Na outra pandemia que teve, a gente usou muito. Nessa ainda não está assim ainda essa procura tanto, né? Como teve na outra. Mas na outra teve muito de chikungunya. Muito paciente com edemas inferiores, com dores nas articulações. Teve bastante, então a gente usa muito. Você vê que hoje até tem carro que já vem com ozônio, né? O Tigo vem com ozônio para limpar a forma de bactérias, né? Tem carro hoje em dia que você limpa e ele fica lá ozonizando o carro. Para quê? Para matar os fungos, as bactérias. E outra coisa, o ozônio, ele acaba com a bactéria super resistente. Por isso que na China, no Japão, na época da pandemia, foi usado muito para quê? Da Covid, né? Da Covid, para acabar com essas bactérias super resistentes, né? Eu tenho até no meu Instagram lá um exame antes e depois de uma infecção urinária de 7 tipos de internações de medicações diferentes que a gente fez o ozônio e conseguiu tratar. Eu tenho lá o antes do exame, depois, o relato da irmã de um paciente acamado. Então, tudo que você vem tratar de uma bactéria super resistente, você tem muito êxito com o ozônio. É isso que eu ia perguntar. Você tem relatos de pessoas que se deram bem, que são agradecidas ao ozônio, por exemplo? Tem vários. No meu Instagram, eu sempre tento botar, né? Eu vou revezando, assim, de pacientes. Até para ele divulgar, porque eu falo Cita umzinho, assim, uns dois pra gente se situar. Um caso. Um caso que eu achei bem interessante foi de um paciente já com uma hérnia lombar, uma hérnia cervical, que ele já trabalha embarcado, veio trabalhar no porto e já quase não aguentava mais trabalhar, com muita dor. Ele chegava com a mão assim, tem até o vídeo dele no meu Instagram, ele falando, ele chegava com a mão assim, não conseguia nem abaixar a mão. Ele já estava desesperado, querendo ir embora para os Estados Unidos, desistindo da vida mesmo dele de serviço aqui, né? De porto, de tudo. Após as 20 sessões de ozônio, ele conseguiu voltar a trabalhar no porto, está bem até hoje. Esse é um dos casos. Paciente também com doença autoimune. Eu já peguei um paciente que tem lá a entrevista dele também. O Leonardo, ele chegou muito edemaciado. Que tipo de doença autoimune, por exemplo? Artrite reumatoide psoriática. Ele chegou muito Deus do edemaciado. céu. Só o nome já espanta. Artrite Ele novo, reumatoide. enfermeiro, novo, os membros inferiores muito inchados, com dor no corpo, assim, horrorosos. Já tinha passado em tudo quanto é lugar, ele mesmo em busca, estudando, lendo, ele descobriu o ozônio, chegou até a mim, vindo de um médico tradicional, né? Até muito engraçado, porque quando ele falou com o médico nunca tinha ouvido falar. Aí ele ficou bem, eu dei alta a ele e falei com ele, agora você volta com o seu médico. Né? Porque eu falo, a ozonioterapia
nada, é minha luta diária, cada dia. Cada paciente que eu dou resultado, eu falo, volta no seu médico e conta seu médico. Volta no seu médico, né? Integrativa, né? O nome já está falando. Mesmo que o médico não conheça ou não queira. Ontem mesmo tá atendi fazendo um seu paciente, papel, atendi um paciente muito conhecido em Campos, que ele tinha um problema no joelho. E ele foi fazer uma entrevista na pecuária, tal. Aí uma pessoa falou com ele, o que você tá mancando? Tá andando a cavalo? Não, tal. Aí ele foi e comentou da artrose dele, esse paciente conseguiu chegar até a mim. Aí, graças a Deus, está andando a cavalo, tá fazendo tudo. Ontem ele foi no médico, um dos mais conhecidos aí de Campos tradicionais, falou com ele. Aí eu falei... Não levou muita fé, não levou muita fé, eu falei com ele, pergunta ele, então foi o quê? Foi mágica? Né? Qual é a explicação? Então, tem isso. Às vezes a pessoa não conhece, julga e não quer conhecer. Pode ser o caso do ozônio, né? É o caso do ozônio. É o caso do ozônio, porque você não conhecer, tudo bem, mas você criticar sem conhecer, e você ainda vendo o paciente ali que você conhece, e você viu antes ou depois. A diferença é que ficou bem, né? Ficou bem, né? Então, quer dizer, Cara, é bem complicado. Quando você começou, assim, como é que chegou até você? Como é que você descobriu, né, essa técnica? Eu tinha acabado de me especializar em fisioterapia respiratória, tinha 3 meses, eu estava no HGG, aí conversando com uma fisioterapeuta lá, ela comentou comigo sobre, eu tinha um problema intestinal muito ruim, né, eu tinha uma prisão de ventre muito ruim, tinha muita enxaqueca, eu comentando com ela, né, que parecia que tinha 3 vezes na semana eu dava enxaqueca. Aí ela falou, menina, você já ouviu falar no tratamento novo que tem aí, por que você não faz e tal? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei, chegar em casa eu vou dar uma lida. Aí comecei lendo. Aí eu consegui achar um estudo bem interessante de intestino ligado ao ozônio. Aí conversei com uma amiga minha no Rio, ela falou, vai ter o primeiro curso da primeira turma no Brasil de ozonioterapia no Rio. Eu falei, então eu vou. Eu sou da primeira formação no Brasil que teve, isso há 6 anos atrás. Aí eu fui fazer. Depois disso eu fiz o ozônio em mim, resolveu o meu problema de intestino e automaticamente resolveu minha enxaqueca. Então, estava muito ligado, realmente, meu problema de prisão de ventre era ele que causava minha enxaqueca, né? Porque você imagina, você ficar dias sem ir no banheiro, né? Quantidade de toxina jogando ali para fora, né? Intestino permeável, aquela coisa toda me dava. Aí eu fiz esse curso, mas achei assim... Que era pouco. Pouco. Aí eu falei, para me largar uma especialidade, que eu acabei de me formar agora, para entrar em outra, eu tenho que trazer o melhor. Sim. Eu tenho que vir fazendo diferente, porque fazer igual todo mundo ia fazer ali. Eu falei, não. Aí comecei estudando para ver quem era o médico, assim, mais referência. Né? Aí eu vi que era esse médico lá em Cuba, marquei para ir para lá. Quando eu marquei para ir para Cuba, ele abriu no Peru. Como era mais perto, eu falei assim, não, vou no Peru. Porque no Peru foi com 2 médicos peruanos, mais ele, mais 2 médicos angolanos. Nossa. Porque eles estavam fazendo uma semana além do curso, eles estavam fazendo discussões de casos, montando artigos científicos. Então, um curso bem completo. Falei, não, agora eu vou lá, porque para trazer para Campos eu tinha que trazer uma coisa diferente. Sim. E tá bem, né, sabendo o que eu ia fazer. E no Brasil... Até hoje, algumas técnicas no ozônio no Brasil são muito superficiais. E levam muito para a parte de estética, coisa de patologia mais especial, sem ir muito na fisiologia, entendeu, do paciente. Então, eu não gosto muito dessa parte aqui. Então, por isso que eu preferi ir para fora, me especializar, para trazer coisas novas. E a partir de lá, eu descobri que eu tinha que estudar outras coisas, como intestino, algumas formas de terapia para me entender aquele paciente em um todo, né? Como algumas técnicas que pudessem agregar dentro da terapia integrativa. Agora, você estava falando, só voltando um pouquinho da Covid que a gente estava falando, que tipo de sintoma pós-Covid, consequência, né? Que normalmente na ozonioterapia você mais atende? Geralmente o paciente fica bem desanimado, com dor articular, e eu vejo muito que o paciente, às vezes, ele acaba, aquele sintoma que ele tinha, acaba ficando mais aflorado.
ele tinha uma dor na coluna. Acaba Entendi, aflorando intensifica, aquilo ali. né? Porque eu já ouvi E falar também sobre esquecimento, pessoas que ficam muito esquecidas fica. depois. Isso faz... a gente consegue resolver alguns casos dentro da terapia integrativa e é uma coisa mais abrangente, entendeu? Aí você precisa avaliar o paciente, fazer uma anamnese, ver da onde que está vindo aquilo ali. É o que eu falo, que a terapia integrativa, a gente vê o paciente em um todo, né? Diferente das outras que são picadas, né? Você vai ao médico para ver uma artrose, você vai no médico para ver um pulmão, você vai no médico... Lá a gente tenta ver a causa todinha aí no problema para ver, para resolver realmente a situação daquele paciente. Agora, Carita, a gente vê, né, pelas suas redes sociais que você faz muito sucesso na parte de esportiva, né? Os atletas te procuram muito, jogadores de futebol, jogadores de outras modalidades, atletas de outras modalidades. Por que isso? Não só pelo Cristiano Ronaldo, né? Deve ter um benefício além disso, né? Um resultado. Porque o ozônio, ele te dá uma resposta muito rápida. Por exemplo, às vezes tem um paciente meu que pedala. Aí ele deu um estiramento na coxa. No domingo ele me liga e fala, cara, eu tava andando, amanhã você tem como atender? Uma aplicação resolve o problema dele. Entendeu? Porque se você fizer ele dentro de 24 horas numa lesão aguda, a resposta dele é muito rápida. Às vezes o paciente está lá fazendo uma fisioterapia tradicional, já fez 30 sessões. Às vezes ele vai lá e faz 5. Entendeu? Aí depois ele volta para a fisioterapia tradicional só para quê? Para fortalecer. Porque tudo anda junto também. Não adianta você tratar uma dor de um joelho, um joelho já crônico, você tratou o quê? A parte inflamatória, tirou a dor, mas ele precisa de um quê? Fortalecimento. O pessoal que faz academia também te procura muito? Muito nessa parte mesmo de melhorar a performance, a oxigenação. E no caso de lesão, né? Às vezes eles se lesionam muito, né? Igual jogador, vive se machucando, machucou o tornozelo, o joelho, o ombro. E é uma técnica que te volta pro campo muito rápido. A lesão recupera muito rápido, entendeu? Então, quer dizer, às vezes o paciente já fala, vou lá porque rapidinho resolve. Rapidinho resolve, depende da lesão também, né? Sim, Agora, porque é o que você falou antes. O que serve para um, nem serve. Às vezes É. é a mesma lesão, mas cada um Cada caso é um tem caso, né, organismo, Juliana? Cada caso é um responde de uma caso. forma, né? Pode falar. Pô, é tanta curiosidade, é tanta coisa que a gente tem que falar com pouco tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho de um assunto também polêmico que completa as terapias integrativas, que é sobre a criança autista. Aqui em Campos a gente já tem uma médica neuropediatra que já indica ozônio. Eu já falei até com ela por telefone. Estava muito no auge usar o ozônio em criança autista, hoje já caiu um pouco isso. O que acontece? Toda criança autista, geralmente ela tem um problema intestinal. Ela tem uma seletividade, ela tem um problema intestinal. Então, isso ajuda. Eu passei, por exemplo, acontece muito do paciente com cândida, criança com cândida, porque a criança autista, por ter esse problema intestinal, ela tem muita tendência a ter cândida. Então, isso ajuda muito a criança. Mas é o que eu estou te falando, você tem que ser muito avaliada, tem que ter muita indicação, tem que fazer o exame de G6PD para saber se aquela criança pode fazer ozonioterapia, se ela vai ser beneficiada. Quer dizer, não é de qualquer forma assim, não é? Se chegar lá, eu tenho uma criança autista, como antigamente, todas as mães compravam aparelho de ozônio e faziam em casa na criança. Não é assim. Tem que ter todo... Mas não é propriamente por ser autista, né? Não. É pelas consequências que traz principalmente, o autismo nos atípicos, né? Que não tem aquela facilidade de estar explicando o que está sentindo. E principalmente porque a criança, geralmente, autista, ela tem esse problema intestinal. E o ozônio ajuda muito a parte intestinal. Mas não é só o ozônio. O ozônio vem complementar diversas técnicas usadas nesse autista. Não adianta você só fazer ozônio nele e achar que ele vai ficar bom. Sim. Ela veio para complementar, para ser mais uma ferramenta, mais uma ajuda. É complicado. Cara, você estava falando, Complexo. antes a gente estava conversando um pouco, você estava falando um pouco dessa história do ozônio, né? Conta um pouco pra gente, como é que surgiu, como é que... O ozônio, ele surgiu na Segunda Guerra Mundial. Eles tratavam os soldados, né? As feridas, né? Dos soldados. Por quê? Ele é excelente para oxigenar aquela parte ali, para matar bactérias e vírus. Então, ele é excelente para ferida.
né? Teve até uma repercussão muito engraçada. Se você puxar no meu Instagram, você vai ver que tem no Jornal Nacional falando super bem do ozônio, uma mulher, né, com uma ferida de anos que foi fechada com ozonioterapia e logo após, uns anos, falando mal do ozônio. E no mesmo ano que vem falando mal do ozônio, vem exaltando ele numa época que foi feito nas onças pintadas, falando sobre o laser, o ozônio. Então, quer dizer, é excelente para o animal e não é excelente para a gente? Se hoje já está tão avançado. Já está tão avançado, né? Porque liberou para o dentista, liberou para o veterinário, liberou para o fisioterapeuta, porque é bom para um, não é bom para outro. É o que eu falo. A gente sempre vai brigar com a indústria farmacêutica, que é muito forte, né? Principalmente no Brasil. Então, o Senado já está brigando, a gente já avançou, mas ainda existe essa coisa, né, da indústria farmacêutica sempre batendo, sempre batendo. Eu até brinco, né? Fecha tudo, só abre farmácia, né? Então, enquanto for assim, né? Não, e é claro que tem né? os casos, né? Não, Que você, lógico, tem os casos. lógico. Mas as pessoas querem misturar as coisas. Tipo assim, se tem isso, não pode ter aquilo. isso aqui. Então, não é, as coisas podem estar em harmonia. Pode vir para complementar, pode vir para ajudar. Como o nome paciente. já fala, né? Uma terapia complementar. Integrativa Né? complementar. Só que muitos médicos, por não conhecerem, eu não sei por que eles não pesquisam. E agora é assim, não tem artigo científico comprovando. Tá, não tem no Brasil. Todos os artigos científicos feitos no mundo. Na Alemanha, tem mais de 1000. Então, os países primeiro mundo, os artigos científicos dele não servem. Não serve, não vale? Não vale, não funciona. Os médicos da Alemanha, todinho que fazem ozônio, eles não entendem de saúde. Em Cuba, hoje, é o principal recurso de pontas usado, praticamente 100% é o ozônio. Os seres lá são diferentes daqui? Eles são diferentes de nós aqui? A maior autoridade no assunto hoje é de qual nacionalidade? Acho que Cuba e Alemanha. Né? Cuba e Alemanha. E aqui no Brasil, vamos nos posicionar. Aqui no Brasil, aonde é mais difundido? Você falou que Belo Horizonte, Rio, Vitória, São Paulo. Grande Rio, as grande capitais, São Paulo, né? As capitais já estão bem avançadas. Nós estamos, por exemplo, aqui no Norte Fluminense. Norte Fluminense, desculpe, no Norte Fluminense. Por aqui na nossa região, Norte, Noroeste, aonde tem? Aqui já tem várias clínicas de médicos que fazem ozonioterapia, que botou enfermeiro, que botou fisioterapeuta, que esses médicos têm os cursos, mas quando deu problema, botaram outras pessoas para administrar. Então, a gente tem hoje em dia uns 4, 5 médicos aqui em Campos, donos de clínica que fazem, entendeu? Mas fora de Campos, quais cidades próximas? Todas. Eu tenho paciente que vem de Macaé, eu tenho paciente de tudo quanto é lugar, Rio das Ostras, Macaé. Por quê? O ozônio não é uma terapia cara, mas dependendo, as pessoas, né, dependendo do lugar, acaba botando um preço bem alto. Então, lá em Macaé e Rio das Ostras, é bem ainda para pessoas de poder aquisitivo alto. Então, como o preço aqui é bem menor, meu preço é bem menor, então eu pego Cabo Frio muito. também tem? Cabo Frio agora, bem interessante essa história de Cabo Frio, botou pelo SUS. Interessante, hein? Eu li alguma coisa nesse Eles sentido. montaram em Cabo Frio e parece que já está para ser montado o segundo polo. Muito interessante. Tá avançando, São hein? pioneiros, Tá são pioneiros, são né? pioneiros. São Todas pioneiros. essas técnicas integrativas tem lá. Você falou que tá no Senado, né? Tá, já foi aprovado Como é no que- Senado, só não tá. A briga agora só está nos médicos. Com os Tá médicos. essa briga aí com os médicos, que o médico só pode fazer se fizer como experimento, né? Não pode cobrar para fazer. Então, com o médico tá assim ainda. Diferente das outras especialidades, fisioterapeuta, enfermeiro, que já estão liberados. Mas ainda tá essa briga aí. Você vê que o Jornal Nacional botou como a melhor técnica do mundo. Passa uns meses, né? E você vê hoje no meu Instagram, tem vários artistas, né, que fazem, que comentam, né? Mas sempre acaba naquela mesma coisa da indústria farmacêutica. É uma guerra, né, É uma Liliane? guerra. Eu acho que uma você máfia. Não vive- existe ainda a integração como o nome fala, né? Eu acho que você Não vive existe. o que os pioneiros, né? Você é pioneiro aqui na região, então você vive as consequências disso, né? Até todos os dias tem uma luta diferente. Uma luta diferente é o que eu falo. Eu tenho que provar todos os dias, né? Por isso que eu peço tanto, assim, eu falo assim, eu nem faço muita propaganda, né? Tem gente que fala assim,
você tinha que ter um marketing maior. Eu falo, não, meu marketing é meu paciente. Uhum. Porque todo meu paciente, ele traz 1, 2, 3. Sim. Entendeu? Então, o melhor marketing para mim é o boca a boca. É a melhora do meu paciente, é o paciente que me defende, é o paciente que leva para o médico, que fala sobre... Eu estou com um paciente agora, um professor do IFE, que estava com um papel para fazer o bloqueio, pediu para fazer o bloqueio. No dia de fazer o bloqueio, ele foi no médico e falou... O que é bloqueio? Primeiro que a gente não sabe o que é Um bloqueio. bloqueio da coluna. Ah. A gente já tem uma hérnia, já estava 2 anos com esse problema de não dormir, com muita dor. Aí ele ia fazer um bloqueio, né? Que faz com medicação, no centro cirúrgico e tal. E eu vou até fazer uma entrevista com ele semana que vem sobre isso. Ele é um professor do IFE, né? O filho dele também é professor do IFE. E ele não precisou fazer o bloqueio, está super bem, dormindo e apaixonado pelo ozônio. Que maravilha, hein? E a filha dele ainda vai se formar em medicina agora esse ano. E normalmente, você estava falando mais cedo de 20 sessões, mas no Depende. geral depende de cada... Geralmente são de 10 a 20. Casos agudos, geralmente são 10. Casos crônicos, geralmente são 20. Mas muitas pessoas, acho que 75%, têm uma melhora muito grande com 10 sessões. O que eu faço? Dependendo do caso, eu já libero aquele paciente para ir para o seu fisioterapeuta, para a sua academia, para o seu personal, para fortalecer. Que é o que eu falo, a gente tem que saber trabalhar integralmente, tem que saber integrar, tem que saber que o seu paciente está bom ali, ele precisa de quê? De fortalecimento, você tem que mandar ele para o fisioterapeuta especialista, para uma academia, para um personal. Você tem que aprender quando você vê que seu paciente já está melhor, você passar ele para outro profissional. Eu não tenho medo de passar ele para outro profissional, porque eu sei o que eu faço e que já está bom. Então, é indiferente. Às vezes, por exemplo, um fisioterapeuta ou qualquer outra profissão, ele fica com medo de passar o paciente para uma outra técnica, né? E acabar perdendo aquele paciente. Não, se você der um bom resultado para aquele paciente, ele vai fazer outra técnica, ele vai complementar com fortalecimento, uma academia, mas ele vai ser sempre seu paciente. E se ele precisar de novo, ele vai voltar. Ele vai voltar, né? Então, as pessoas têm muito essa coisa, né? De segurar o paciente ali, né? Em todas as profissões, né? De não querer que ele faça uma coisa nova, que ele faça tem uma medo coisa de perder, que ele não né? conhece, tem medo de perder, né? De achar que a outra técnica é melhor. Não existe isso, gente. A gente precisa ver o bem-estar do paciente, a melhora do paciente. Independente se eu estou vendo que aquilo ali, um ozônio não vai resolver, eu vou falar com ele. Como eu pego vários pacientes lá que chegam para mim, por exemplo, um tendão rompido do ombro. Não tem jeito, gente. Romper o tendão é igual elástico, você tem que costurar. O ozônio não vai costurar um ombro rompido, entendeu? Então, você tem que saber, dá para você fazer? Vai resolver? Não. Então, você tem que passar o paciente para onde vai resolver. Sim. Pois é, isso é muito interessante, é isso que eu queria saber. Quando o paciente chega na sua clínica com uma dor, uma queixa, como é que é feito isso? Você tem todo um diagnóstico, você pede exame, como é que é o procedimento? Depende. Por exemplo, quando o paciente marca a avaliação, eu já peço a ele, por exemplo, uma dor no joelho. Eu já peço para trazer todos os exames que ele fez até hoje, do médico, o que ele está tomando. Lá eu também faço a termografia, que é uma análise da termografia. Como que eu vou explicar? Você vê, tipo, o paciente pelo aquecimento, onde está inflamado, fica mais vermelhinho e tal. Então, a gente passa ele por ali, pela termografia. Como se fosse um scanner? Tipo um scanner. Né? A gente passa a grosso modo. A grosso modo, um scanner para a gente ver o local que está inflamado. A gente olha os exames, vê se tem indicação. Nem todo paciente tem indicação para fazer ozônio também, não. Entendeu? Se ele tiver indicação, a gente vai conversar, vai explicar. Ele vai continuar com o tratamento dele, com o médico dele. Ele vai fazer, só que ele vai vir também fazer ozonioterapia. Ele vai continuar, se ele estiver fazendo hidro, ele vai continuar fazendo hidro. Nada impede a ele de fazer o que ele já está fazendo para fazer ozonioterapia. Eu faço hidro, eu vou ter que parar de fazer hidro? Não. Eu malho? Não. Ele pode terminar de fazer ozonioterapia e fazer hidro, não tem problema nenhum. Carita, doenças como Parkinson, Alzheimer, contribui também? Ajuda? Psoríase, né? Algumas... Psoríase, sim. Algumas doenças autoimunes, sim. O Alzheimer, no começo. Porque quando o Alzheimer já está muito avançado, não. Mas aí ajuda de que forma? Na parte do Alzheimer, desacelera? Geralmente é o que eu estou falando. Você vai oxigenar esse paciente, você vai avaliar se ele precisa dessa parte do ozônio
do ozônio retal, para melhorar essa parte de intestino, para oxigenar ele. Então, é uma avaliação bem Minuciosa. bem delicada. Para começo, entendeu? Agora, você falou em exame, aplicação retal. O ozônio de que forma? De que forma ele é injetado, né? Porque já que você falou no retal, né? É uma curiosidade. E deu muita polêmica essa história do retal, né? Então, o ozônio ele pode ser aplicado no local, no joelho. Ele vai ser usado, né, com uma agulha e tal, no local. Ele pode ser Uma usado... injeção, né? Uma injeção comum. Auricular, né? Que é um estetozinho que você bota e joga o ozônio. E através da via retal e hemoterapia, que você faz a hemo, tira o sangue, mistura com o ozônio e volta aquele sangue ali, que é a hemoterapia. E a retal, que é feito por uma sondinha de nariz através do reto. Por que através do reto? Porque você tem um intestino de 1,5 m, né? Então, quando você joga o ozônio por ali, que ele é um oxigênio, ele vai oxigenar o corpo todo. Ele vai desinflamar o corpo todo, entendeu? É uma forma sistêmica de fazer. E é indolor. Gente, Bacana. olha, muita Nossa. informação, muita coisa que eu não conhecia. É muita informação, né? E eu acho que muita gente também não conhece. Mas o importante é que os resultados, né, vem apresentando resultados e pessoas com diferentes patologias estão buscando. Diferentes classes também, né? Porque hoje em dia o ozônio, graças a Deus, ele pega tanto da classe A até a classe D. Sim. Né? Vem... Porque às vezes você fala, nossa, você vai atender um paciente lá de Morro do Coco, paciente lá... Né? Lá de longe, lugarejozinho lá, porque um vai passando pro outro. Sim. Né? Um comenta com o outro, não sei quem fez. Aí aquela pessoa vai ler, até eu brinco. Quando chegar em casa, vai dar uma estudadinha, vai ler. Hoje em dia tem tanta coisa na internet. Onde criticar, né? Então é importante dizer também que cabe em todos os bolsos. Em todos os bolsos. Isso é o mais importante. Né? Cara, a gente está chegando já no final, né? E eu queria, assim, que você falasse um pouco, como se você... Explicando um pouco de maneira geral, para quem ainda não conhece, de que forma que pode buscar o serviço, que pode buscar esse tipo de atendimento. O ozônio, né, veio para agregar aí, veio para ajudar as pessoas que sofrem de dores crônicas, que têm problemas de imunidade, que têm problema no intestino, que tem qualquer tipo de dor. Hoje em dia o ozônio vai ajudar, porque ele é um anti-inflamatório natural, ele é um bactericida ou virocida. Né? Às vezes um paciente que tem uma infecção urinária de repetição, né? Porque a gente sabe que é uma bactéria resistente, uma pessoa que tem uma cândida resistente, precisa de outras coisas também, no caso da cândida, sim. Mas o ozônio vem como carro-chefe para ajudar essas novas, né, nessas novas técnicas hoje que a gente tem de... acho que mais moderno hoje para dor ainda é o ozônio, hoje. Doutora Carita. Que pena, né? Que pena, né? Que a gente está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos em relação à ozonioterapia. Eu acho que a gente, com as informações, a gente vai poder ajudar muitas pessoas que estão precisando, né, de uma alternativa para melhorar uma dor, para resolver uma dessas questões. E assistam, né? Vamos assistir essa entrevista que vale a pena, principalmente quem está precisando de mais informações sobre o assunto. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, Ponto de Pergunta Cast, a gente vai estar no YouTube, a gente está no Instagram. O YouTube é a entrevista completa, mas a gente vai estar com spoiler no Instagram, a gente vai estar com spoiler no Face, a gente está no TikTok, enfim. Vocês procurem lá Ponto de Pergunta Cast, que tem a Carita falando sobre ozônio e muito mais coisas bacanas, né, Liliane? Isso aí, doutora Carita, muito obrigada. Tá? Boa tarde. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.